Então, pessoal, nessa nossa videoaula sobre questões do Enem, vamos estar atuando nas questões do Enem 2024, vendo algumas informações importantes que a gente pode relacionar com o nosso cotidiano, tentar explicar da melhor maneira possível. Então, nessa primeira questão nós temos o quê? Um esquema representando um experimento que foi feito com células de um protozoário. Beleza, né? Não, nesse experimento, um grupo de células foi tratado com essa droga, essa substância, citocalazina B. É uma informação importante isso aqui, viu? Quem já teve acesso a essa informação fica bem mais fácil. Enquanto o outro grupo não foi tratado, seria o grupo controle. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Então perceba que foi comprometido o formato e o movimento dessas células que tiveram contato com essa droga, né? Então de cara você já pode estar imaginando que essa droga deve ter atuado sobre alguma substância, algum componente da célula, né? Que esteja relacionado com o citoesqueleto, que vai ter relação com a forma, definida da célula, a sua estabilidade mecânica, movimento, no caso movimento ameboide, como a gente vê aqui nessa imagem, o movimento ameboide. Então, com certeza, essa droga atuou sobre os filamentos de actina dessa célula, que é um dos componentes do citoesqueleto. A gente vai estar destacando quem? Aqui na letra C, os microfilamentos, filamentos de actina, que vão estar relacionados com citocinese, movimento ameboide, a própria forma da célula e a sua estabilidade mecânica. Então, bem interessante essa questão, né? Nesse caso aqui, moradores do Brooklyn, no caso que é um bairro de São Paulo, eles estão perdendo sono por causa do barulho, um som alto, constante e estridente, que é causado por quem? Por anfíbios anuros, ou seja, que não tem caudas, que foram trazidos do Caribe. Então são espécies exóticas, que tem um tamanho um pouco maior que um grão de feijão e que encontraram na capital um ambiente favorável. Aí os cientistas foram até o local e encontraram esses animais nos jardins das casas. Então, ao emitirem esse som estridente, qual o objetivo desses anfíbios? Nesse caso, quando os anfíbios vocalizam, eles querem marcar território e atrair fêmeas. A gente vai encontrar isso aqui, o quê? Essa informação na letra E. Atraem fêmeas, no caso, para o acasalamento. Bem interessante essa questão, bem prática, dia a dia, envolve vários conteúdos de biologia. Facinho, Nessa próxima questão nós temos um experimento em que utilizou-se no meio nutritivo, geralmente se usa água, 3 gêneros bacterianos. Você lembra das bactérias, nossa videoaula sobre bactérias. E esses gêneros diferentes, foram submetidos ao cultivo em tubo de ensaio. Após um certo período de crescimento, em condições físico-químicas ideais, observou-se que o padrão de distribuição das células, você vai perceber essa distribuição das células por esses pontinhos que estão representados na figura, ao longo dos tubos, então, de acordo com as alturas deles aqui nos tubos de ensaio. Então, com relação ao metabolismo energético, aí, você vai lembrar lá nossas videoaulas sobre metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como. É só você prestar bem atenção. Nesse tubo 1, esses pontinhos aqui representam os micro-organismos. Percebam que eles estão procurando essa região que está mais em contato com o ar, com o oxigênio. Então são o quê? São
bactérias que procuram oxigênio. Então elas são o quê? Aeróbios estritos. No tubinho 2, você percebe que essas bactérias estão fugindo do oxigênio, né? Do ar, da camada de ar. Então elas seriam o quê? Anaeróbios estritos. Mas no tubinho 3, você percebe que tem bactérias crescendo aqui, ó, pertinho do contato com o ar e mais espalhadas, mais para o fundo também, né? Quer dizer o quê? Que eles são anaeróbios facultativos. Ou seja, eles podem utilizar ou não, suportar ou não o oxigênio. Então isso aqui a gente vai estar encontrando em que alternativa? Na letra C, que nós temos o primeiro como um aeróbio estrito, o segundo um anaeróbio estrito e o terceiro um anaeróbio facultativo. Bem interessante, essa questão bem ilustradazinha, né? Bem fácil de entender e de explicar, né? Nessa próxima questão, o que é que nós temos? Nós temos que indústrias farmacêuticas e instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas. Aí eu percebo a questão sobre vacina, em especial contra a Covid-19. Essa aqui até hoje é bem comentada, né? Em alguma dessas vacinas, a principal estrutura antigênica, você vai lembrar, ó, do antígeno, que é o que? O principal componente que estimula a produção do anticorpo. Então, essa estrutura antigênica é uma proteína de superfície viral, olha, ó, está na superfície do vírus, que é chamada espícula, ou em inglês, spike. Então, essa proteína só existe no coronavírus. Esse só aqui é bem interessante, ele fica mais fácil. Incluindo o SARS-CoV-2. Ela vai se ligar a receptores de membrana, então tem que ter os receptores na membrana para ela se ligar, e esses receptores são específicos das células humanas por um mecanismo chave-fechadura. Isso aqui mostra o quê? Que é um mecanismo bem específico, né? Como a chave com a fechadura. Então, dessa forma, os vírus entram nas células, podendo se multiplicar e causar doença, que é o parasitismo obrigatório que a gente encontra nos vírus, né? Então, nesse caso, nessas vacinas, essa proteína viral, ela vai induzir o quê? A quê, né? Então, a gente sabe que a proteína, o antígeno, vai induzir a produção de anticorpos. E serão anticorpos específicos contra essas proteínas específicas do vírus, né? Então a gente vai estar aqui marcando, ó, letra A, produção de anticorpos específicos contra os vírus. Aí fica bem mais fácil da vacina atuar. Próxima questão que aqui nós temos, o vírus linfotrópico das células T humanas do tipo 1, que é o HTLV1, mais conhecido por essa siglazinha, né? Ele é um retrovírus, ó, perceba, essa informação é bem interessante, viu? É um retrovírus do mesmo grupo do vírus da imunodeficiência humana, que seria o vírus HIV. Olha, ó. Ambos são transmitidos da mesma forma e infectam as mesmas células de defesa do organismo. Que células são essas? Os linfócitos T. Bem interessante, né? A diferença entre eles é que o HTLV1 ele estimula a produção desses linfócitos. Aí, ó, perceba que, nessa categoria ele vai estimular a produção desses anticorpos, desses linfócitos, enquanto o HIV vai causar a destruição dessas células. Então, qual seria uma possível consequência da infecção promovida por esse HTLV1? Esse HTLV1 está bastante relacionado a casos de leucemia, que é um tipo de câncer, né? Doenças neurológicas, né? Mielopatias, doenças também urológicas, hematológicas, até mesmo artrite.
Então, pode perceber que quando a gente está relacionando com leucemia, a gente vai estar relacionando com o quê? Com câncer, que vai dar certinho aqui na letra B. A gente vai estar relacionando com proliferação, que não deveria acontecer, né? De células. Então, certíssimo na letra B de bola. Outra questão bem interessante é nesse aspecto aqui, né? Da fitorremediação. Fala, professor, nunca ouvi falar disso aqui. A gente vai ouvir falar agora, então. Que é uma técnica que utiliza plantas para remediação de ambientes contaminados. Ou seja, a gente vai estar recuperando solos que estejam contaminados. A descontaminação de solos pode ocorrer por descarte, absorção e metabolização, imobilização, extração ou volatização do poluente, conforme a gente vê aqui nessa figura. Aí vem aqui, ó, a questão gira em torno disso aqui, ó. Ele quer saber o método que retira o mercúrio, ó, e perceba, ó, retira o metal mercúrio de uma área contaminada, impedindo, olha a palavrazinha que deu sentido aqui para a questão, ó, impedindo a sua entrada na cadeia alimentar. Então, se o objetivo é impedir que esse mercúrio entre na cadeia alimentar, então a gente vai ter que estar atuando lá nos produtores, nas plantas, né? Então, o mecanismo mais interessante seria o quê? Remover esses poluentes pelas raízes, e esses poluentes serão transferidos e acumulados nas partes aéreas das plantas. Aí depois vai ser apenas descartar esses componentes. Então, a fitoextração é uma importante técnica nesse processo. Então, onde é que a gente vai estar encontrando isso aqui? Na letra E. Ou seja, a fitoextração, em que as plantas que acumulam o mercúrio, aí, ó, a gente vai estar trabalhando em plantas que vão acumular o mercúrio, serão cultivadas nesses locais, e essa planta vai começar a extrair esse mercúrio, por isso o nome fitoextração, sendo que a sua biomassa, que vai estar acumulando este metal, vai ser retirada após o crescimento e não vai ser inserida nas cadeias alimentares. Então deu certinho na letra E. Então, questão bem interessante, viu? Próxima questão a gente vai estar relacionando com a biotecnologia. É um assuntozinho bem recorrente nas provas de biologia do Enem. Então, o desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos, opa, perceba aqui, ó, em procariotos, viu? Fez com que a produção de proteína se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação, que é a PCR, né? Que é a sigla em inglês, reação de polimerase em cadeia, utiliza a enzima transcriptase reversa, que seria isso aqui, ó, o RT-PCR. Você lembra que a transcriptase reversa está relacionada com a produção de DNA a partir de RNA. Então, essa técnica vai ser importante para detectar que tipos de genes. Perceba que é importante para a gente detectar os genes expressos, que são usados o quê? Para produzir proteínas ou RNAs funcionais. Eles têm nível de expressão diferente do que a gente está acostumado, né? E podem atuar como biomarcadores moleculares. E lembrando que essa expressão envolve a transcrição e a tradução. Então a gente vai estar encontrando genes expressos aonde? Bem aqui na letra A. Facílimo, né? Nessa questão nós já temos o quê? Um
cladogramazinho, né? Então, apesar de os animais representados nesse cladograma, perceba lá que a gente tem uma videoaulazinha bacana sobre filogenética, viu? Cladogramas. Então, apesar de eles compartilharem o mesmo ancestral, eles se caracterizam por distintos padrões de reprodução ou de nutrição dos embriões e dos descendentes. Então, essa questão vai estar relacionando os padrões de reprodução e de nutrição dos embriões e dos seus descendentes. Então, ao longo do processo evolutivo, a gente pode perceber entre esses animais perdas e ganhos nos padrões citados, que envolvem o quê? Perceba que aqui nós temos o cladograma da classe mamália. E nesse cladograma a gente vai estar vendo aqui, ó, duas subclasses, Téria e Prototéria. Prototéria vai estar lá no grupo, ó, os monotremados. Tranquilo? E nós teremos aqui em Téria essas infraclasses, Metatéria e Eutéria. E nessas infraclasses nós teremos os marsupiais e os placentários. O que a gente pode estar destacando? Que esses grupos, no caso os marsupiais e os placentários, eles não necessitam mais de ovos, como a gente observa aqui no monotremata, que são ovíparos. Então, como esses dois grupos não têm relação mais com a reprodução através de ovos, não são mais ovíparos, então a gente vai ter que destacar a redução, a diminuição da vesícula vitelínica, que está relacionado com o armazenamento de vitelo, que é para suportar, né, nutrir esses embriões. Então, se essa vesícula vitelínica vai estar diminuindo por deixar de ser ovíparos, e nós teremos também o que? A lactação, ou seja, alimentação, nutrição através de leite. Então a gente vai ter a diminuição dessa vesícula vitelínica, especialmente por eles abandonarem, né, o oviparismo, e a lactação, né, produção de leite para alimentar os filhotes. Isso vai dar certinho na letra E. Bem interessante essa questão, né? Próxima questão, nós estamos falando de doenças, né? Estamos relacionando o quê? Que as autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças, aí, ó, transmitidas por mosquitos, que é um grande problema aqui no Brasil, viu? Principalmente as arboviroses. Professor, nem lembro o que são arboviroses. São viroses, né, de origem em artrópodes, né? Pode resumir dizendo que são transmitidas por artrópodes, especialmente aqui os mosquitos. Estamos destacando quem? Chikungunya e Zika, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre a urbanização, aí, ó, a gente vai estar relacionando a urbanização e a incidência dessas doenças. Aí nós temos uma representação aqui neste fluxograma. Tranquilo? Então, nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde humana. Ó, se você perceber, nós temos a urbanização, a ausência de saneamento básico, que vai resultar na contaminação da água. Aí vem aqui onde vem o segredo da questão, ó. A redução da biodiversidade aquática. Essa redução da biodiversidade aquática vai fazer com que aconteça a redução de predadores naturais dessas larvas, né, desses mosquitos que irão transmitir doenças, que vão originar, essas larvas vão originar os mosquitos que transmitem a doença. E o resultado vai ser o quê? Riscos para a saúde humana. Então isso vai estar bem explicadinho aqui, ó, na letra D de dado, em que a gente vai ter a diminuição da população de predadores aquáticos, que seriam os predadores que iriam atuar especialmente sobre as larvas desses mosquitos que se reproduzem na água.
Próxima questão, a gente vai estar trabalhando os impactos do microplástico. É bom vocês pesquisarem bem esse conteúdo, viu? A ação de fatores abióticos aliados à biodeterioração, é um tema também bem interessante, viu? Contribui para a formação de microplásticos que se aderem a outros poluentes orgânicos apolares, então eles são orgânicos, lembra lá da química, persistentes, como os derivados pesticidas lipossolúveis. Guarde bem essa informação aqui, ó. Lipossolúveis. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles. Então, nos animais vertebrados, essa associação de poluentes está preferencialmente acumulada em qual tecido? Qual é o tecido que está relacionado aqui, ó, com lipídio, para ter essa relação com pesticidas lipossolúveis? É o que acumula lipídio, né? Vai ser o tecido adiposo, que a gente vai estar vendo aqui na letra D de dado, né? É só você usar o raciocínio, rapaz. Uma questão semelhante também que você vai raciocinar em cima dela é essa. Com base em testes realizados em ratos, concluiu-se que os compostos nitrosos, olha galera, que contém, né, nitrogênio, são substâncias mutagênicas. O que são substâncias mutagênicas? Que produzem mutações nas células e possivelmente câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação, olha aí, ó, uma reaçãozinha química básica, entre o nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes. Ah, professor, por isso que o pessoal reclama tanto dos conservantes, né? E o ácido clorídrico. Guarde bem essa informação aqui, ó. Ácido clorídrico. O ácido nitroso produzido irá reagir com os compostos nitrogenados, com mais aminas, dando origem aos compostos nitrosos, que a gente viu aqui no comecinho, né? Em qual órgão esse processo será iniciado? Poxa, é só você lembrar. O órgão que está relacionado aqui, ó, com o ácido clorídrico, que é o nosso estômago, que vai dar certinho aqui na letra E de estômago. Nós temos o suco gástrico, né? E a presença do ácido clorídrico, que vai promover essa reação. Bem interessante, né? Nesta próxima questão nós temos o quê? Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas. Aí nós temos aqui o tal do RAD, né? Que se tornaram pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para a pastagem. Para isso, num primeiro momento, as árvores nativas são plantadas, ó, percebam, ó, plantio com árvores nativas, em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Então a gente vai estar relacionando o interesse econômico com o ecológico. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies. Está me parecendo um outro sistema ali, né? Como trepadeiras e arbustos, de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Nesse processo ocorreram mudanças graduais, olha aí, ó, mudanças graduais na estrutura e na composição das comunidades vegetais. Isso é ao longo do tempo, não é imediato, viu? Que culminarão no aumento da diversidade do ambiente. Então perceba que a gente partiu de uma área degradada e chegamos no aumento da diversidade. Então, o conjunto dessas mudanças graduais
é análogo a um processo natural que é denominado, aqui ficou fácil entender, né? Mudança gradual, a gente vê o que? Sucessão ecológica, que é uma mudança gradual na composição de espécies de uma comunidade ao longo do tempo. E ele também pode acontecer em ambientes degradados. Então deu certinho aqui, ó, na letra B. Então, se você olhar o conceito de sucessão ecológica, ele está bem intrínseco, bem aqui nessa demonstração aqui, dessa recuperação de áreas degradadas. Beleza? Então deu certinho na letra B de bola. Questãozinha que não pode faltar no Enem é sobre fibras musculares, né? Nesse caso aqui, as fibras musculares esqueléticas. E elas não são todas iguais. As fibras lentas, aí, ó, perceba que existem fibras lentas, que são conhecidas como fibras vermelhas. Elas vão apresentar muitas mitocôndrias e são bem supridas por vasos sanguíneos. Boa oxigenação, né? Já as fibras rápidas, que serão as brancas, elas vão ter pouca mitocôndria e menor suprimento sanguíneo. Então, dessa forma, a distribuição das fibras nos músculos esqueléticos, que estão relacionados aos ossos, né, do corpo, auxilia de forma diferenciada no desempenho físico de um atleta. Agora onde vem o segredo da questão, viu? Tem que entender como funcionam essas fibras. Então, um atleta que deseja disputar Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas em relação às fibras vermelhas, teria mais vantagens na relação de qual prova? Tudo isso aqui é estudo, viu? Fisiologia do exercício. Então, como as fibras brancas do tipo 2 estão superando nesse atleta aqui as vermelhas, então ele poderia utilizar, né, exercícios que permitisse esforços mais vigorosos, um esforço mais vigoroso. E nesse caso, as fibras brancas, elas sustentam melhor a massa muscular e permitem esse esforço mais vigoroso. E a gente vai observar isso aqui aonde? No salto em altura. A gente vai ter o que? Uma força maior, né? Um esforço físico maior e ao mesmo tempo seria o que? Mais rápido. Então deu certinho aqui na letra B de bola, no salto em altura. E aqui a gente vai estar trabalhando zoologia, especialmente aqui com relação a serpentes. Então, o Cerrado e a Amazônia, então, estamos trabalhando biomas brasileiros, né? Abrigam um grande número de serpentes, popularmente conhecidas como cobras corais. Mas é bom te destacar, né, que na Amazônia predominam as corais verdadeiras. Então cuidado, galera, fiquem espertos se estiverem passeando pela Amazônia, que são peçonhentas. Enquanto no Cerrado predominam as falsas corais, que não possuem a peçonha. Essa espécie apresenta um padrão de coloração muito semelhante, então na dúvida não tente ir lá ver se é verdadeiro ou falso. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Aqui nós temos fotografia representando, né, esses exemplos dessas serpentes com uma coral verdadeira e uma falsa. Você praticamente não percebe a diferença aqui, né? Aí ele quer saber qual é a vantagem dessa similaridade, no caso para as falsas corais. Então, qual é a vantagem que as falsas corais terão? Nesse caso, ela será confundida, né, com a coral verdadeira. Então, nós teremos uma diminuição da predação dessa coral falsa. Ou seja, a possibilidade de predação, sua chance de predação será reduzida. Então, a gente vai ter o quê? A letra D de dado. A vantagem seria reduzir
a possibilidade de sofrerem predação, justamente por essa semelhança, nessa similaridade. Próxima questão também nós temos zoologia, trabalhando em invertebrados. Nós estamos aqui, tratando do exoesqueleto de crustáceos. Eita, aqui você viu bem na nossa videoaula, né? Sobre crustáceos. Esse exoesqueleto, ele tem quitina, como a gente vê lá nos crustáceos, né? Mas também tem sais calcários, que é para dar um reforçozinho, né? E por isso ele é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros artrópodes, como insetos, por exemplo. Então esse revestimento vai conferir proteção, mas por ser duro, ele vai limitar o crescimento desses animais. Por isso que a gente vai ter que perceber que eles realizam a equidise, que é a troca desse exoesqueleto para que ele cresça, né? E seja produzido novo exoesqueleto para acompanhar o crescimento dele. Então, para superar essa limitação, esse exoesqueleto deve ser o quê? Substituído, no caso da equidise, o que a gente chama de mudas, né? Que ocorrem periodicamente, que é justamente para o crescimento desses crustáceos. Então deu certinho aqui na letra D de dado. E para fechar aqui o nosso Enem, não podia faltar questões de genética, né? Então aqui nós temos um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva, perceba, recessiva, que é ligado ao cromossomo X, que ocorre na mulher e no homem, né? Que ele está trabalhando o quê? O daltonismo, que é aquela dificuldadezinha para reconhecer cores, né? Como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X, existem muito mais homens apresentando esse fenótipo, né? O daltonismo, quando a gente compara com as mulheres. Justamente porque o homem só tem um cromossomo X, então se esse cromossomo X for afetado, ele já vai ter o daltonismo, afetado pelo gene recessivo. Aí nós temos um casal, aí em cima desse casal que a gente vai estar fazendo a questão. Ele é formado por um homem, e esse homem, ele é não daltônico, e nós temos uma mulher gestante, que também não é daltônica, mas percebam que ela é portadora do gene recessivo para o daltonismo e está esperando o bebê. Em uma das consultas de pré-natal, o casal recebeu um heredograma, veja a nossa videoaula sobre heredograma, viu? Que contém todas as possibilidades de genótipo para esse bebê. A gente vai estar considerando essa legenda, viu? Com o símbolo para a mulher heterozigota, portadora, a mulher não daltônica, o símbolozinho, o círculozinho, né? A mulher daltônica, círculozinho pintadinho de vermelho, o homem não daltônico, que é o quadradinho, e o homem daltônico, que é o mesmo quadradinho, só que pintadinho de azul. Bora fazer esse cruzamento aqui para ver se dá certo. Então, fazendo esse cruzamento, nós teremos o quê? A mulher, que ela não é daltônica, mas ela é portadora. Então ela seria esse pontinho bem aqui, ó. E o homem, que não é daltônico, que seria essa marcaçãozinha aqui, ó. Então, a gente já vê aqui, ó, várias questões que a gente já pode estar considerando aqui, ó, as alternativas, né? Dessa combinação desse casal aqui, ó, nós teremos os possíveis resultados, que seria esse primeiro aqui, que nós teríamos uma mulher, uma menina, né, que é XX, só que ela tem, ó, os dois aqui, ó, alelozinhos dominantes. Então ela vai ser uma mulher não daltônica. Uma marcaçãozinha dela aqui, ó. Nós teremos também um homem com Hzinho maiúsculo aqui, ó,
que será um homem não daltônico. Ele está bem aqui, ó. Teremos uma menina, XX, ela tem um Hzão e um Hzinho. Mesmo ela tendo um Hzinho, mas como ele é recessivo, deveria vir em dose dupla. Então ela não é daltônica, mas ela é portadora. Então ela estaria bem aqui, ó. E no final nós teremos esse menino aqui, ó, XY, né, sexo masculino, com esse Hzinho aqui, ó. Então ele será um homem daltônico, né? Tá aqui. O que a gente pode destacar disso aqui? Que nós teremos duas mulheres heterozigotas portadoras, uma mulher não daltônica, dois homens não daltônicos e um homem daltônico, que vai dar certinho aqui, ó, na letra B de bola. Nós temos aqui, ó, a mãe, né, e a possível filha, heterozigotas portadoras, a mulher não daltônica, o homem não daltônico, aqui o pai e o possível filho, e o homem daltônico, ó, que está aqui marcado. A gente usou a letra H, né, que também tem relação com a hemofilia, que é parecido o sistema, mas a gente poderia usar a letra D com relação a daltonismo, né? Então deu certinho aqui na letra B de bola. Então, a gente vai agradecendo a atenção, uma aula bem interessante, viu? Resolvendo questões do Enem. E nós temos muito mais questões aqui no nosso canal, viu? Então você também procura aqui no nosso Instagram, Anderson Ciências, e pode comentar que vai dar certinho, viu? Então, valeu, galera!